Olá, amigos. Deus tem uma mensagem especial para mim e você. Lá no livro de João, capítulo 20, versículo 19, lá tem uma mensagem especial para mim e você, para aumentar a sua fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você quer aumentar a sua fé? Então ouça a palavra de Deus, que vem dizendo assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus pondo-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Naquele momento, os discípulos estavam todos trancados em casa porque ele estava com medo dos judeus. Os judeus procuravam os discípulos, os servos de Deus, para o prender ou matá-lo. Então, por isso, naquele período, os discípulos estavam todos em casa. O interessante é que a Bíblia destaca, disse que com medo. Por onde começou o medo? Como surgiu o medo? Se você for no livro de Gênesis, capítulo do 1 em diante, você vai observar por onde foi que começou o medo. Então, todos os dias, Deus vinha na viração do dia, andava com Adão e Eva conversava com Deus face a face. Só que chegou um certo dia que, quando Deus chegou na viração do dia, Adão e Eva se esconderam da presença daquele que tudo pode, se esconderam da presença de Deus, o Altíssimo. Você sabe por que eles se esconderam? Porque eles comeram do fruto proibido. E quando eles comeram do fruto proibido, tanto a morte como outras consequências passou para ele. Também com medo. Eles se esconderam porque tiveram medo de Deus. E eles viram Deus chegando e se esconderam. O medo começou por aí, quando Adão e Eva pecou, comeu do fruto proibido. Quando nós observamos também, na época de Jesus, Jesus chamou seus discípulos para ir em alto mar. Chegando em alto mar, Jesus procurou um cantinho no barco para dormir e os discípulos ficaram lá. Naquele momento veio uma grande tempestade e os ventos arremessavam a água no mar e jogavam no barco, e foi uma grande tribulação para os discípulos. E todos os discípulos ficaram com medo daquela tempestade. Mas depois Jesus veio, acalmou a tempestade, cessou o vento, ficou tudo em paz. Nós temos também um outro ponto que Jesus mandou os discípulos para ir em alto mar, e ele falou que iria depois. Chegando também em alto mar, todos os discípulos, veio também outra tempestade, começou a água a bater, querer entrar dentro do barco, e todo mundo ficou com medo de morrer em alto mar. E então logo Jesus veio, andando sobre as águas, e Pedro duvidou, e Pedro diz: ó Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. Mas quando Pedro começou a andar sobre as águas, e ele começou a olhar de um lado para o outro, teve medo. Medo não é compatível com fé. E então, naquele momento, sabe o que foi que Pedro disse? Senhor, salva-me. É o que você precisa dizer também para o Mestre: Senhor, salva-me. Quando você estiver no mundo da prostituição, que você acha que não tem mais forças, diga: Senhor, salva-me. Quando você estiver na sarjeta, no mundo das drogas, você tem que dizer: Senhor, salva-me. Quando você estiver aí num lamaçal de pecado, lá na sarjeta, num poço sem saída, que você já não sabe mais o que fazer, você sabe o que você tem que dizer? Igual Pedro: Senhor, salva-me. Que com certeza o Senhor vai salvar você. Mas a palavra-chave que eu gostaria de destacar é essa: todos os discípulos tiveram medo, porque o medo começou lá no Adão e Eva, e passou em geração em geração. Então o medo não é compatível com fé, embora os servos, as pessoas que servem a Deus, estão correndo risco de ter medo. Mas não deve ser um medo desequilibrado, tem que ser um medo moderado. Posso até dizer assim, que de fato não é para nós ter medo. Porque lá no livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1, diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? Então Jesus disse uma mensagem maravilhosa, é o que ele disse para mim e você: paz seja convosco. Jesus disse para você nesse momento que você está com medo: paz seja convosco. Se você está passando uma dificuldade tremenda, está em depressão, morreu um ente querido, você está desesperado, Jesus quer entrar no meio da sua família e dizer: paz seja convosco. Qualquer conflito que você esteja passando, se você está escondido na sua casa de quarentena por causa do coronavírus, Jesus diz: paz seja convosco. Aonde você estiver, Jesus diz assim para você: paz seja convosco.
Amém? Então repita as palavras de Jesus no meio da tempestade, se caso você estiver vivendo. Eu repito as palavras do nosso grande Jesus Cristo. Paz seja convosco. Amém?